Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política do dia 2 de outubro. Hein, galera? É hoje, hein? Hoje é o dia da eleição. Não esqueça de votar e votar 22. Não deixe de votar em candidatos que apoiam o Bolsonaro, que são apoiados pelo Bolsonaro e principalmente no próprio. Não podemos deixar esse ladrão do Lula ter chance novamente. Bolsonaro não é perfeito, eu sei disso, está cheio de defeitos, eu mesmo critico ele pra caramba, mas existe um grau de diferença enorme em relação ao socialista do Lula. A gente não pode dar esse passo para trás, que seria muito triste no final das contas, né? Eu agradeço a todo mundo que vem assistir os nossos vídeos aqui no Rumble, no Odyssey, no BitChute. Nesse quadro a gente junta as várias notícias de política para falar de uma vez só, num segmento só, e muita gente tem me perguntado, vai acabar com as eleições? Olha, vai depender. Certamente, se Bolsonaro for eleito no primeiro turno, ele vai diminuir de tamanho. Certamente diminuir de tamanho vai, porque não vai ter mais tanta notícia de política assim, e também vai ficar um pouco mais tranquilo eu falar essas notícias de política lá no canal do YouTube. Mas a minha ideia é manter este canal aqui, manter o giro pela política por aqui, falando notícias menores de política de qualquer forma. Ou seja, provavelmente vai continuar esse quadro, só vai diminuir de tamanho. Se continuar o segundo turno, nós vamos continuar com o giro pela política no padrão atual até a vitória do Bolsonaro no segundo turno, né? Bom, hoje vamos falar notícias trazidas por Bolsominion22, Tarcísio e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o Datafolha e o IPEC que vieram ontem, mas não trouxeram nenhuma novidade. Pode sim votar com a camisa da seleção, eu estou vestindo a minha camisa aqui sim e vou votar com ela. O Marcola declarou voto no Lula, olha que coisa, hein? Quem diria? Vamos falar sobre os esquemas de compra de votos que foram descobertos e a quantidade de apoio que o Bolsonaro está recebendo nesses últimos momentos aí, né? Bom, vamos começar falando das pesquisas. Eu já falei sobre as pesquisas lá no meu vídeo do YouTube, então não vou falar muita coisa, só mesmo complementar que não teve novidade nenhuma, mostrou os números precisos que o Lula precisa para incentivar o pessoal a ir votar no Lula, né? Parece que é feito de propósito mesmo, e o pessoal já está aqui nas desculpas de que não vão errar, nem vão acertar, é muito engraçado isso, né? Enfim, o Leonardo Coutinho, ele faz uma pergunta aqui muito curiosa, que eu já fiz para vocês também, né? O clima é de já ganhou para o Lula. O Lula falou, não, porque Bolsonaro já está preparando o golpe, porque sabe que vai perder, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas e se Lula perder? E se Bolsonaro ganhar? O que eu acho que é o que vai acontecer. Como é que esse pessoal vai reagir, né? Essa turma toda está dizendo que não pode questionar a urna, não pode duvidar da urna, não pode exigir auditoria. Aposto para você que vai ter um monte de lulista hoje à noite, já criticando o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que teve roubo, que foi roubalheira, que não pode, que como é que pode, as pesquisas estavam dando Lula com 350 milhões por cento, como é que pode o Lula não ter ganho a eleição no primeiro turno, né? Enfim, e já tem o pessoal aqui, os isentões aqui, explicando o problema, né? Lula é um band-aid bom, mas um remédio ruim. Ou seja, o que o isentão aqui está falando? Deixa eu explicar, deixar bem claro. Não, esse cara aqui não é um isentão, ele está falando para os isentões. Ele está falando assim, não, porque a gente reconhece que o Lula não é o ideal, mas o Lula é a única coisa que a gente tem para poder tirar o Bolsonaro e que depois vai ser preciso de uma outra pessoa para conseguir, de fato, comandar o país e coisa e tal. Esse papo é o papo de esquerdista para consolar o isentão. O isentão não gosta nem de Bolsonaro nem de Lula. Quer tirar o Bolsonaro, mas não quer o Lula também. E aí ele está tentando convencer o pessoal, não, o Lula vai entrar agora, mas vai ser só um band-aidzinho, né? Vai ser um band-aid, mas depois a gente vai tirar ele na próxima eleição. Vai nada, é o que eu falei para vocês. Vamos tentar tirar? Vamos tentar tirar. Acha que vai ser fácil isso? Não, não vai ser fácil não. Pode ter certeza que o Lula vai vir com aquela política de distribuir dinheiro à vontade para todo mundo, vai tentar comprar a população, vai acabar piorando a economia no Brasil e, no final das contas, vai tentar dar golpe aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai tentar. Se ele vai conseguir ou não, eu não sei. Que ele vai tentar, ele vai. E que nisso vai piorar muito o país, certamente. Então não caiam nessa de que o Lula é só um band-aidzinho que está sendo colocado para tirar o Bolsonaro. Isso não é verdade. Quem estiver votando no Lula hoje, lembre-se, você está votando num criminoso, você está entregando o governo para um criminoso. Depois não pode reclamar das consequências. O TSE esclareceu aqui que o uso de camiseta do Brasil não está proibido durante as eleições. Isso vale até para mesários, tá? Se o mesário quiser vestir
camiseta do Brasil, pode vestir camiseta do Brasil. Então, a gente falou sobre isso ontem já, só para esclarecer este ponto, né? Tem muita gente que pergunta também, pode votar de bermuda? Pode votar de bermuda. Pode votar de sunga? Não, de sunga não pode. Traje de banho não pode, mas bermuda pode. Bermuda, chinelo, não tem problema nenhum. Sem camisa também não pode. Aí vai depender um pouco de cada região, tá? Tem zonas eleitorais que são mais rígidas que outras. A recomendação vai com a roupa normal aí que você vai para aula na escola, não deve ter problema nenhum não. Bermuda, camisa, não tem nada demais, né? Camisa do Brasil é muito importante. E outra coisa não precisa de máscara para votar, tá? Não tem nenhuma restrição com relação à máscara para votar, ao contrário do que algumas pessoas têm espalhado por aí. É só ir votar mesmo, não esqueça de levar a sua identidade ou o e-título, ou é melhor levar as duas coisas, porque se o mesário encrencar com alguma coisa lá, você tem o outro documento, né? A grande novidade de ontem, essa foi ótima realmente, o antagonista, quem diria, hein, voltando aos bons tempos, olha só. Eu tenho para mim que é capaz do Cláudio Dantas, que agora está gerindo o Economista, acabar saindo melhor do que o Mário Sabino e o Diogo Mainardi, porque os dois ali eram os dois que tinham implicância com o Bolsonaro. O Cláudio Dantas nem tanto. É capaz de melhorar o antagonista a partir de agora, e vamos ficar acompanhando isso. Mas enfim, ele falou sobre a interceptação da PF em que o Marcola declara o voto ao Lula. Cara, é impressionante o que está aqui, ó. O áudio que aconteceu numa visita ocorrida em abril foi obtido pelo antagonista. Então, o Marcola, ele está lá em Rondônia, no presídio de Rondônia, né? Ele estava preso em Brasília, foi transferido para Rondônia, porque a gente falou sobre isso, havia um plano para fazerem um ataque e liberarem ele em Brasília. Então ele foi transferido para Rondônia. E aí o advogado dele falando aqui, então você provavelmente vai ficar aqui até a eleição. Trocou de governo, você volta, né? Passando as eleições, você deve voltar para Brasília, porque o muro que fizeram lá era por causa de você. Ou seja, no final das contas, o que está dizendo parece que já está até combinado com o Lula, de se o Lula ganhar, voltar o Marcola para Brasília, e aí muito provavelmente alguém dá um jeito de soltar ele, né? Aí ele fala lá que ele não tá nem em RDD, tiraram todo mundo do pavilhão, deixaram só eu, ele tá sozinho num pavilhão em que normal, ou seja, tiraram 50 caras de lá para ele ficar sozinho no pavilhão, né? Marcola fala que Lula é melhor no poder, mesmo ele sendo um pilantra e um zero à esquerda do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é ligado à polícia e à milícia. Olha que coisa, hein? Marcola cantando a real aí, Lula é um pilantra. Imagina o sujeito ser chamado de pilantra pelo Marcola, né? O Marcola, que é um criminoso conhecido, o chefão do PCC, daquela máfia lá de São Paulo, chamou o Lula de pilantra. Meu amigo, que brincadeira. E ainda comemorou que Bolsonaro está despencando nas pesquisas e o Lula está subindo e não sei o que lá, falando as porcentagens da pesquisa. Meu amigo. Brincadeira não, né? Agora, aquele negócio. De fato, o Lula é um canalha, é um pilantra mesmo, todo mundo sabe. E qual que é o risco que tem, né? O pessoal ficou muito falando de urna. Não, porque urna eletrônica pode ter fraude no software e coisa e tal. E eu expliquei para vocês, tentei falar para vocês esse tempo todo que é muito raro ter esse tipo de coisa, poder ter um tipo de fraude desse tipo. Não é 100% impossível não, mas é muito pouco provável. É muito mais provável outros ataques, como por exemplo, compra de voto. E olha só, a Justiça já apreendeu 3 milhões em crimes eleitorais durante a operação de eleições, inclusive compra de votos. Teve um caso aqui em Alagoas, de um cara ligado ao Renan Calheiros, olha só, Renan Calheiros, amigo do Lula, que estava com um monte, 146 mil reais em notas para comprar voto de eleitores. Ontem a gente já falou sobre um monte de gente, um monte de cheque que ia ser usado para compra de voto no Amazonas. Lá naquele do Amazonas não falava quem era o político que estava ligado, mas nesse daqui fala, político da esquerda. Olha só o que esse pessoal está fazendo. 146 mil reais, se você considerar que deve ser 100 reais para cada um, a gente está falando de 1.400 votos em um candidato que o cara vai decidir. 1.400 votos, é voto pra caramba, meu amigo. É muito voto isso daí. É verdade, para interferir na eleição, só isso daí seria pouco, 1.400 votos. Mas para pensar, isso daqui foi o que pegaram.
E o pessoal que não é pego? E o pessoal que está fazendo isso daí, que não foi pego fazendo isso? Quanto mais tem disso por aí, né? Isso realmente é uma coisa crítica, né? Tá aqui o caso, também aqui na revista O Bastidor, 146 mil reais na mochila que pegaram o cara. Realmente, isso me assusta, isso me deixa assustado. Será que vão, de fato, conseguir coibir essa compra de votos? Bolsonaro recebeu ontem apoio de um monte de gente. Trump, Orbán, vários outros líderes da direita mundial. A Folha, lógico, coloca aqui o nome daqueles que ela mesmo não gosta, né, que é o Trump, na verdade o Trump Jr., o Orbán e outros que ela considera aí que não são boas figuras e coisa e tal, mas ela esquece de falar um apoio que o Bolsonaro recebeu, que é particularmente tocante, da Jeanine Áñez. A Jeanine Áñez era a presidente da Câmara na Bolívia, e quando o Evo Morales fugiu da Bolívia, caiu no colo dela a presidência da República. Ela acabou se tornando presidente da Bolívia porque o governo fugiu, né? E quando o Evo Morales conseguiu ganhar a eleição na Bolívia, colocou ela na cadeia por isso, sendo que ela não fez absolutamente nada de errado. Foi só mesmo por raiva, para tentar culpar ela pelo fracasso do governo do Evo Morales, colocou a Jeanine Áñez na cadeia. O Bolsonaro falou que o governo brasileiro tem tentado fazer um intercâmbio, dar asilo político para ela, porque ela claramente é perseguida política, mas não tem tido sucesso nisso. O Evo Morales mantém ela na cadeia por pura birra política, e todo mundo sabe disso. Esse é o pessoal que está mantendo a Jeanine Áñez na cadeia, é o pessoal que assina Carta da Democracia aqui no Brasil. O pessoal da Cartinha da Democracia é o que está mantendo essa Jeanine Áñez presa lá na Bolívia. É este pessoal. É um absurdo esse tipo de coisa. E ela apoiou Bolsonaro, agradeceu o apoio que ele deu a ela também para se tirar ela lá da Bolívia, e declarou apoio a Bolsonaro também nessas eleições, né? Então isso é uma coisa muito significante, porque na verdade esse é o grande papel do Bolsonaro, é fazer um contraponto a essa esquerda latino-americana extremamente autoritária, extremamente esquerdista e extremamente antidemocrática. Sim, o pessoal da Cartinha da Democracia acha que só é democracia quando eles ganham, é só na cartinha mesmo, fora isso não interessa nada. É o caso clássico aí da Bolívia, muito triste isso, né? E Bolsonaro continua atraindo multidões por onde anda, né? Aqui em São Paulo fez uma mega motociata novamente ontem, esteve também em Joinville, em Santa Catarina, gente pra caramba lá em Santa Catarina. Em Mossoró, o Bolsonaro nem estava lá, foram só os apoiadores de Bolsonaro que fizeram uma mega carreata lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha que coisa, né? Realmente uma quantidade enorme de gente declarando apoio a Bolsonaro nesse momento. E realmente é uma coisa importante. E olha só, já começaram a sair os primeiros boletins de urna, né? Você sabe, a votação lá no Japão já começou e já acabou lá no Japão, né? Eles estão um dia exatamente atrás da gente, então já fechou a votação lá no Japão e Bolsonaro ganhou com 93% dos votos. Olha só, vou falar um negócio para vocês. É irrelevante isso daqui em termos de contagem geral, tá? Porque deve ter o quê? Uns 80 votos, uns 200 votos, não sei quantos votos que tem lá no Japão. É muito pouco voto no final das contas, né? Não vai fazer diferença no final. Mas 93% de vitória para Bolsonaro, eu não sei não, hein? Isso daí dá uma sensação boa, hein? Eu acho que vai vir uma lavada por aí. Ontem Bolsonaro na live dele falou que espera ganhar com mais de 60% dos votos já no primeiro turno. Eu não sei. A minha opinião, como eu falei lá no vídeo do YouTube, eu acho que vai ser no segundo turno. Bolsonaro vai acabar o primeiro turno na frente, mas deve ter o segundo turno ainda, né? Mas seria muito legal se isso acontecesse, né? E 93% dos votos, cara. Parece que na Nova Zelândia e na Austrália deu mais voto para o Lula, mas a quantidade de pessoas de brasileiros que moram na Austrália e Nova Zelândia é muito menor do que no Japão e do que em outros lugares do mundo. Pode ter certeza, se fizer uma totalização da Ásia, juntando essa galera toda, ainda dá Bolsonaro com uma folga enorme no final das contas. Estamos com uma previsão muito boa, hein? Não deixe de votar, não deixe de sair de casa. Vamos lá votar nos candidatos do Bolsonaro. Eu fiz a lista lá por estado, se você quiser ver, se tiver alguma dúvida, algum ponto ainda que você não saiba em quem votar. Tem lá a lista lá no meu Twitter, eu vou deixar o link no comentário desse vídeo também. E não esqueça, no final do dia, 5h30 da tarde,
Lá no canal Ancapsu do YouTube, a gente vai acompanhar a totalização dos votos, a apuração dos votos, e vamos comemorar a vitória de Bolsonaro nesse primeiro turno, hein? Vamos lá! Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.